Olá, eu me chamo Joel, sou estudante de fisioterapia, juntamente com meus colegas Marcos Hernani, Joana Andarque, Bruno e Thiago, já vamos falar um pouco sobre reabilitação cardíaca. Mas o que é reabilitação cardíaca? A Organização Mundial da Saúde ela vem definir como sendo o somatório das atividades necessárias para garantir aos portadores de cardiopatia as melhores condições, seja ela física, mental ou social, para que ele retome sua posição na comunidade e leve uma vida ativa e produtiva. O fisioterapeuta vai atuar na reabilitação cardíaca por meio de programas de exercício, que podem ser os mais diversos, podem ser exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, e eles têm o objetivo de reverter o quadro do paciente, por meio da melhora da sua capacidade funcional, redução dos sintomas, e ele pode se antecipar a possíveis complicações e descompensações que esse paciente possa vir a apresentar. A reabilitação cardíaca vai ser dividida em algumas fases. O fisioterapeuta vai atuar com seu programa de exercício nessas fases, que são a fase hospitalar, a fase ambulatorial e a fase de manutenção. Essa fase de manutenção ela é dividida em fase supervisionada e não supervisionada. E aí, galera? Falaremos nesse vídeo sobre a fase 1 da reabilitação cardíaca, que vai ser o paciente ainda no leito, na UTI, onde o fisioterapeuta vai realizar exercícios respiratórios, diafragmáticos, também pode realizar exercícios passivos com esse paciente e também outras condutas, com o objetivo de levar esse paciente já para a fase 2, né? Dar alta para esse paciente. Vamos para os exercícios. Bom dia, seu Antônio. Bom dia. Como você tá? Eu sou seu fisioterapeuta, Marcos Hernani. Hoje a gente vai avaliar e fazer alguns exercícios no senhor. Tudo bem? O que você está sentindo hoje? Dor nas pernas e falta de ar. Pronto. A gente vai realizar primeiro o exercício respiratório, o senhor, para ajudar no seu músculo diafragma, para fortalecer. Eu quero que você respire profundamente e solte o ar devagar, lentamente. Isso. Mais uma vez. Tá sentindo algum desconforto, alguma coisa? Só mais uma vez. Isso. Esse exercício depende tanto do paciente, da quantidade de vezes que for realizado. Depende da situação do paciente. Agora vamos realizar exercícios passivos. Já que o paciente está apresentando dor, já está muitos dias acamado, né? Ele não apresenta muita amplitude de movimento, nem realiza movimentos, né? Então, primeiro vai realizar exercícios nos membros inferiores, com flexão de quadril, junto com a extensão de joelho já, do lado esquerdo e direito. Flexão de quadril. E perguntando, você está assistindo dor? Pronto, aí limitando a dor do paciente. E fazer também dos membros superiores, abdução de ombro, volta, adução, do lado esquerdo e direito. E também é importante nessa fase motivar o paciente, dar apoio motivacional, já que ele está muitos dias acamado na UTI, seu psicológico está abalado. Então a gente vai apoiar ele assim: seu Antônio, você está com saudade de casa? Logo menos você vai estar com a sua família, você está em casa, vai estar fazendo suas atividades diárias. Esses apoios vai ser muito importante para o tratamento ser desenvolvido nas próximas fases, mais rapidamente. Vai ser muito importante para as fases seguintes. Olá, vamos falar um pouco sobre a fase 2. Bem, a fase 2 da reabilitação cardíaca é uma fase em que o paciente acabou de ter alta hospitalar. Essa fase ela pode ser iniciada até 24 horas depois da alta hospitalar do paciente. E ela vai se dividir em 3 fases: a fase de aquecimento, a fase de condicionamento e a fase de relaxamento. No entanto, esse paciente ele deve ser muito bem monitorado por conta do pós-operatório curto. Bom, como eu havia falado, essa paciente é uma paciente que vai precisar ser muito bem monitorada. Vamos precisar estar avaliando os sinais vitais delas constantemente. Então, para que se inicie o exercício, a gente tem que ver se está tudo ok com a paciente. Vamos lá. Aqui eu estou avaliando a saturação dessa paciente. É uma paciente que está com a saturação boa de 94% e os batimentos cardíacos. É uma paciente que está com 75 batimentos cardíacos por minuto. Vamos verificar a PA dela.
2000 anos depois. Paciente com a pressão ótima, 12/8. Então vamos iniciar o exercício com a fase do aquecimento. Vamos lá. Isso, devagarzinho. É importante que constantemente a gente avalie essa paciente com a escala de Borg. Que essa escala de Borg é uma contagem do cansaço que essa paciente está sentindo. De 6 a 20, qual o cansaço que você está sentindo nesse momento? 6. Pronto. Isso é interessante a gente ficar avaliando, porque se o paciente ele inicia o exercício e já se cansa muito rápido, isso não é um bom sinal. Bom, passando a fase do aquecimento, nós vamos para a fase de condicionamento, onde a gente vai colocar mais carga na bicicleta e continuar monitorando os sinais vitais da paciente. Vamos lá. De 6 a 20. Como está seu cansaço? 6 ainda. Pronto. Bom, agora a gente vai abordar a fase 3, que é a fase do relaxamento. E é importante a gente sempre salientar que esses pacientes eles precisam aprender a fazer a respiração correta, que é uma respiração que fortalece o diafragma. Então, nesse momento, após os exercícios de alongamento e de condicionamento que a gente fez, nós vamos relaxar esse paciente para que ele volte à sua homeostase, tá? Então, vamos lá. A gente vai pedir para que a paciente inspire, puxe o ar, expandindo o abdômen e para que ela solte o ar, retraindo o abdômen. Vamos lá. Solta o ar, retrai o máximo que você conseguir. De novo. Solta o ar. Retrai o máximo que você conseguir. Retrai. Isso. Esse exercício é um exercício que vai causar um relaxamento no paciente. E aí ele pode ir para casa relaxadinho, sem nenhum risco de passar mal. É importante a gente salientar que esse paciente está no pós-operatório, então tudo isso tem que ser observado. Esse paciente ele tem que estar estável quando sair da clínica, tá? Bom, é importante que a gente deixe o paciente em total equilíbrio antes de ir para casa, tá? Porque esse paciente, ele é um paciente pós-operatório, a gente tem que se recordar disso. Então, basicamente, esses exercícios eles podem ser indicados de 2 a 3 vezes por semana. Esse tempo de fase 2 de pós-operatório, ela pode demorar até uns 3 meses mais ou menos do pós-operatório. É o ideal para que esse paciente já esteja mudando de fase de reabilitação. Então, pessoal, comigo foi isso. Sobre a fase 3. E a fase 3 é a manutenção precoce que a gente chama. A gente vai estar preparando esse paciente para ter uma vida sem a nossa supervisão, mas com que ele continue seguindo as atividades físicas, aumentando o desempenho dele em casa mesmo. Então é importante também a gente estar sempre aferindo a pressão do paciente para saber como vai acontecer a estimulação da frequência cardíaca dele, antes do exercício e após o exercício. Após aferir a pressão do paciente, a gente tem que fazer alongamentos. Não pode esquecer dos alongamentos, certo? A gente já fez para agilizar o vídeo não ficar muito longo. E o exercício que a gente vai fazer vai estimular a pressão dela, vai estimular a temperatura. E esse exercício vai ser na cama elástica. Ela vai fazer alguns minutos pulando na cama elástica e após isso a gente vai novamente aferir a pressão dela. Pessoal, falando um pouco para vocês sobre a fase 4 da reabilitação cardíaca, é até parecida com os exercícios com a da fase 3. A diferença é que o paciente ele pode fazer em casa e não necessariamente vai precisar da supervisão do fisioterapeuta para auxiliar na execução desses exercícios. E o objetivo maior seria para esse paciente não perder e sim ganhar amplitude de movimento, melhorar o condicionamento físico e aumentar a força muscular.
Como são pacientes mais recuperados, digamos assim, é interessante realizar atividades mais intensas, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico deles e o aumento da força muscular. Então, esse seria algum dos exercícios. E alguns exercícios de alongamento para o ganho da amplitude e relaxamento muscular. Então, esse seria algum dos exercícios que esse paciente poderia estar fazendo em casa.